Pode ir. Om Ajnanatimidandhasya Gyananjanashalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangulam Bhayate Girim Yadukripatamaham Bande Shri Guru Dinataram Guruve Gaurachandraya Radhikaye Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhira Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sijiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 13, verso 13. Sim, 13. Geyam jatat pravakshami jadgyantvam ritamasnute anadimat param brahma na satam na saduchate. Tradução. Agora lhe explicarei o conhecível, conhecendo o qual você saboreará o eterno. Este não tem começo e está subordinado a mim. Ele se chama Brahman, o Espírito, e está situado além da causa e do efeito deste mundo material. Significado: o Senhor explicou o campo de atividades e o conhecedor do campo. Ele também explicou o processo de conhecer o conhecedor do campo de atividades. Agora ele explica o conhecível, tanto a alma como a superalma, respectivamente. Através do conhecimento do conhecedor, tanto da alma como da superalma, a pessoa pode saborear o néctar da vida. Como se explica no segundo capítulo, a entidade viva é eterna. Isto também se confirma aqui. Não há data específica em que a diva tenha nascido. Nem ninguém pode traçar a história da manifestação do Divatma por parte do Senhor Supremo. Portanto, ele não tem começo. A literatura védica confirma isto. Na jayate mrijayate va vipassit. O conhecedor do corpo nunca nasce e nunca morre, e ele é pleno de conhecimento. O Senhor Supremo é também estabelecido na literatura védica como Pradhana Kshetrajna Patir Gunesha. O Senhor Supremo, como a superalma, é o conhecedor principal do corpo.
e ele é o mestre dos três modos da natureza material. No Srimit está dito: as entidades vivas estão eternamente no serviço do Senhor. O Smriti. Entidade viva. As entidades vivas estão eternamente no serviço do Senhor Supremo. Senhor Chaitanya também confirma isto em seus ensinamentos. Portanto, a descrição de Brahman mencionada neste verso se relaciona com a alma individual. E quando se aplica a palavra Brahman à entidade viva, deve-se compreender que ela é Vijnanam Brahman, em oposição a Ananta Brahman. Ananta Brahma é o Brahma. Ananda. Tá aqui tá Ananta. Ananda Brahma é o Brahma Supremo, a personalidade de Deus. Aqui a gente vê a palavra Brahma, tem vários significados. Por isso que muita gente confunde, Shankaracharya usou isso para confundir a cabeça dos personalistas. E Brahma pode ter vários significados. Aqui significado é espírito. Brahma também quer dizer espírito. É espírito individual, que é a agente adiva, e espírito supremo, que é Ananda Brahma, que é Deus. A alma e super-alma. E ela conhece o corpo e nunca é nascida nem morre, cheia de conhecimento, por natureza. Prabhu, ele está explicando assim por menores, porque isso aí ele já previu que alguém ia tentar desvirtuar as pessoas pelo entendimento, por isso que ele está esmiuçando bem. É isso, né? Todo o Gita ele deixa claro todos esses pontos, né? Separa bem a concepção impersonalista do personalista, fala qual que é mais avançado, qual que é melhor, qual que é completo. Você vê, o Gita é bem detalhado, não resta dúvida, né? Não dá nem margem de dúvida para quem estuda ele todo. Todos os pontos bem detalhados. É porque aqui fala Matparam subordinado a mim, esse Brahma, espírito. Então, esse Brahma, se é subordinado a ele, como que pode ser o Espírito Supremo, igual o Mayavadi fala? Eles falam que tudo é Brahma, tudo é Deus. Aqui Krishna fala, esse Brahma Adiva, que é um espírito individual, é subordinado a mim. Ele não fala que é igual a ele. Matparam significa subordinado a mim. Esse espírito não é a causa daquilo, nem o efeito. Isso é além da causa e efeito do mundo material. Ou seja, o espírito é além da causa e efeito do mundo material, mas ele é subordinado a ele falar a mim, que é Deus. Então, se Brahma significa Deus, como Krishna ia falar que esse espírito Brahma é subordinado a mim? Ele ia falar igual a mim, né? Que ele não fala isso. Amato Param é subordinado a mim.
Isso é a concepção Vaishnava. Todo mundo é subordinado a Deus. Ninguém pode ser igual ou melhor do que ele. Natureza é essa. Cabe a gente aceitar isso. Essa é a realidade da coisa. Pelo falso ego, muita gente não aceita, não quer se render e nem ser subordinado a ele. Exige uma devoção nessa subordinação a Deus, né? Também tem coisa da inveja também de Deus, que impede muita gente de ter essa mentalidade de considerar um subordinado ou um servente de Deus. Mas essa é a melhor posição, a posição original da alma. Qualquer outra é antinatural, na verdade. Coberta pela energia ilusória maia, se torna antinatural. Quem pergunta aí? Pergunta aí alguém? Beleza? Boa noite a todos, Haribol. Vai Não cantar. vou poder falar, só posso cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos ver, capítulo 13, verso 14. Sarvata panipadam tat sarvatoki shiromukham sarvata shrutimaloke sarvam avrityatistati. Tradução: em toda parte estão suas mãos e pernas, seus olhos, cabeças e rostos, e ele tem ouvido em todos os lugares. Dessa maneira, a super-alma existe, permeando tudo. Significado: assim como o Sol difunde seus raios ilimitados, o mesmo fenômeno se dá com a super-alma. A super-alma, a personalidade de Deus, sua forma é onipenetrante, e nele existem todas as entidades vivas individuais, começando do primeiro grande perceptor, Brahma, indo até as pequenas formigas. Há ilimitadas cabeças, pernas, mãos e olhos, e inúmeras entidades vivas. Todos existem e repousam na super-alma. Por isso, a super-alma é onipenetrante. Entretanto, a alma individual não pode dizer que tem mãos, pernas e olhos em toda parte. Isso não é possível. Se ela pensa que, sob a ignorância, não está consciente de que suas mãos e pernas se difundem por toda parte, porém, quando obtiver o conhecimento apropriado, chegará a este estágio. Seu pensamento é contraditório. Isso significa que a alma individual, tendo-se condicionada à natureza material, não é suprema. O supremo é diferente da alma individual. O Senhor Supremo pode estender sua mão ilimitadamente, mas a alma individual não. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que se alguém lhe oferece uma flor, uma fruta ou um pouco de água, ele aceita. Se o Senhor está a uma distância tão grande, como pode aceitar essas oferendas?
Esta é a onipotência do Senhor. Embora ele esteja situado em sua própria morada, muitíssimo longe da terra, ele pode estender sua mão e aceitar o que alguém lhe oferece. Essa é a sua potência. No Brahma Samhita, afirma-se que Goloka, embora esteja sempre ocupado em passatempos em seu planeta transcendental, ele é onipenetrante. A alma individual não pode dizer que é onipenetrante. Portanto, este verso descreve a alma suprema, a personalidade de Deus, e não a alma individual. Então aqui, ó, no anterior descreveu a alma individual e agora está descrevendo a super-alma, que permeia tudo e que está dentro de tudo, não tem nada que não existe a super-alma. Por isso é que quando a gente canta o Mahamanta, faz uma oração, dependendo do nossa intensidade e humor e devoção, Deus pode aceitar. Por esse motivo, ele está em todo lugar. Então, mesmo ele estando presente no mundo transcendental, ao mesmo tempo ele está dentro de tudo. Então, dependendo do jeito que a gente oferece alguma coisa ou ora, ele pode se fazer presente. Na verdade, ele está em todo lugar. A gente é que não tem olho material, não pode ver Deus que é transcendental. Mas é um fato que ele está em todo lugar e pode se fazer visível ou aceitar qualquer coisa de um devoto, dependendo de como aquela pessoa oferece ou canta ou ora para ele. Ao mesmo tempo, ele está longe e perto ao mesmo tempo. A gente é a alma, dentro da alma está Deus. Então, Deus está mais perto da gente do que a gente imagina. Essa é a verdade. Mas a energia ilusória cobre, a gente não consegue perceber isso. Mas essa é a realidade. A prática de Bhakti visa a gente começar a perceber isso. Gradualmente vai purificando, vai vendo. Por isso é que a prática de Bhakti dá esse deleite interior, e vai conectando a alma, ou percebendo a alma, a conexão dela com Deus. Isso vai realmente manifestando. Já está lá dentro, mas em manifesto. A prática de Bhakti faz acordar isso. Vai falar alguma coisa? Tem a prática de. Tem esse conhecimento, né? A gente Hã? pensa que. Tem esse conhecimento que o Gita traz, a gente pensa que fica só lá fora, né? Fica só lá Sábio, fora. né? A gente só vai até lá, né? Tá me ouvindo? Não? Cortou depois do que você falou, a gente pensa e fica só lá fora. Dá essa impressão que é inalcançável. Hum. E aí? Mas acho que, pelo menos, reviver um pouco a minha fé, saber que Deus está vendo tudo de dentro, tem a forma, né? Essa forma dele de Paramatma está vendo tudo dentro do nosso coração. É uma forma de ter mais intimidade com Deus, eu acho. Isso, pelo menos, revitalizou um pouco mais a minha fé. Tudo isso. Em acreditar em tudo isso que o Gita fala, né? Que as outras religiões não falam isso, né? Nenhuma fala isso. Não fala assim, termos teológicos científicos, mas fala direto também, Deus no coração, fala também. Livro de Teresa de Ávila fala.
São João da Cruz. É porque não é conhecido para as massas, né? Mas para quem pratica mesmo, eles conhecem isso tudo também. É igual pegar um. Igual eu converso aí com o pessoal, eles falam. Hoje falam, ah, mas lá na Índia adora rato mesmo, e tal. Para quem não conhece, acha, mas se for adentrar no misticismo cristão, você vai ver que eles falam isso tudo também. Você falou adora rato? É, o pessoal que não conhece a fundo o Gita ou a filosofia védica, eles acham que a gente adora rato, adora vaca. Eles acham isso, né? Porque vê templo de rato na televisão e tal. Não é assim, né? Todas as religiões, aparentemente, é uma coisa. Se for entrar nela, o misticismo é grande, a conexão com Deus é profunda. Todas elas. Aham, entendi. É porque quem está de fora não vê, né? É. Mas existe. E ali, principalmente, não é tão divulgado. Esse é que é o negócio. Não é tão divulgado. A teologia da libertação entrou, acabou, destruiu muita coisa. Mas não é que não existe, né? Qualquer conexão com Deus é bem profunda. E eu acho que se a gente conseguir o nível daquele ali que os santos das outras religiões alcançaram, já é uma grande vitória dentro da nossa linha. Mas conseguir aquele nível já é grande vitória, aquele grau de santidade. Pelo menos eu ia considerar uma grande vitória já. Porque o nível dos Vaishnavas é bem acima ainda daquilo. Então a gente tem que ver o nível que a gente está, né? Eu acho que para mim, pelo menos, qualquer nível de santidade já vai ser bem-vindo. Uma alma dessa, tanto de pecado que já fez, nada de bom, e não pode querer muito. Você vê a vida de outros santos aí, eles fizeram muita coisa, conexão bem profunda com Deus. E através do Vaishnavismo a gente pode conseguir ganhar isso, em algum nível, né? Pelo menos. E outra coisa importante que é só o conhecimento não leva ninguém a isso também. Isso é importante também. A experiência é que vai levar. E, às vezes, se a pessoa lê um verso de um livro sagrado, seja ele qual for, e experimentar e ter experiência daquele verso, é melhor do que a pessoa saber os Vedas inteiros e não ter aquele nível de experiência. É o que vai contar é a experiência. Experiência significa realização, a vivência daquilo. Então, isso é que a gente deve dar, hein? Contar, a gente pode ser enganado por esse dito saber. Isso acontece muito também, deve ficar atento nisso. Alguém mais aí?
Não, eu sei que eu estou bem, bem longe desse nível, porque eu ainda estava até lendo uma publicação, acho que do senhor mesmo, aí falou que os neófitos têm um risco, né, de diminuírem as outras religiões, né, o entusiasta. Aí às vezes eu me pego criticando, assim, quando alguém fala algo do tipo, a humanidade veio da África, eu já penso assim, sabe o que tá falando. Mas nesse sentido, não entra aqui, não. Isso aí é tolice mesmo. A gente sabe que não veio de lá, tem nada a ver, não. Que é o sentido Mas, espiritual, né? mas dentro do meu coração tá um pouco assim, rebaixando, assim, eu sinto. Entendi. Verso 15. Sarvendriya gunabhasam sarvendriya vivajitam asaktam sarvabhrichaiva nirgunam gunabhoktricha. Tradução. A superalma é a fonte original de todos os sentidos. Contudo, ele é sem sentidos. Ele é desapegado, embora seja o mantenedor de todos os seres vivos. Ele transcende aos modos da natureza material e, ao mesmo tempo, é o mestre de todos os modos da natureza material. Significado: o Senhor Supremo, embora seja a fonte de todos os sentidos das entidades vivas, não tem sentidos materiais como elas têm. Na realidade, as almas individuais têm sentidos espirituais, mas na vida condicionada estão cobertos pelos elementos materiais. E, portanto, as atividades dos sentidos se exibem através da matéria. Os sentidos do Senhor Supremo não estão cobertos dessa maneira. Seus sentidos são transcendentais e por isso chama-se Nirguna. Guna significa os modos materiais, mas os sentidos dele estão sem cobertura material. Deve-se compreender que os sentidos dele não são exatamente como os nossos. Embora ele seja a fonte de todas as nossas atividades sensoriais, ele tem seus sentidos transcendentais, que são não contaminados. Isso se explica muito bem no Svetasvatara Upanishad no verso Sarvata Panipadan. A suprema personalidade de Deus não tem mãos que sejam materialmente contaminadas, mas ele tem suas mãos e aceita qualquer sacrifício que lhe é oferecido. Esta é a distinção entre a alma condicionada e a superalma. Ele não tem olhos materiais, mas ele tem olhos. Senão, como ele poderia ver? Ele vê tudo, passado, presente e futuro. Ele vive dentro do coração do ser vivo, e ele sabe o que fizemos no passado, e o que fazemos e que estamos fazendo agora e o que nos espera no futuro. Isso também se confirma no Gita. Ele conhece tudo, mas ninguém o conhece. Está dito que o Senhor Supremo não tem pernas como nós, mas pode viajar por todo o espaço, porque ele tem pernas espirituais. Em outras palavras, o Senhor não é impessoal. Ele tem seus olhos, pernas, mãos e tudo mais. E porque nós somos parte e parcela do Senhor Supremo, nós também temos essas coisas. Mas suas mãos, pernas, olhos e sentidos não estão contaminados pela natureza material. O Gita também confirma que, quando o Senhor aparece, ele aparece como ele é através de sua potência interna. Ele não está contaminado pela energia material, porque ele é o Senhor da energia material.
Na literatura védica, encontramos que toda sua corporificação é espiritual. Ele tem sua forma eterna, chamada Satchidananda Vigraha. Ele é o pleno de toda opulência. Ele é o proprietário de toda riqueza e o possuidor de toda energia. Ele é o mais inteligente e é pleno de conhecimento. Estes são alguns dos sintomas da suprema personalidade de Deus. Ele é o mantenedor de todas as entidades vivas e a testemunha de todas as atividades. Quanto ao que podemos compreender da literatura védica, o Senhor Supremo é sempre transcendental. Embora não vejamos sua cabeça, rosto, mãos ou pernas, ele as tem. E quando somos elevados à situação transcendental, então podemos ver a forma do Senhor. Devido aos sentidos materialmente contaminados, não podemos ver a forma dele. Portanto, os impersonalistas que estão ainda materialmente afetados não podem compreender a personalidade de Deus. Por esse motivo aí. E Deus é transcendental, o olho material não pode ver ele, então ele fica longe dos materialistas. Então, assim, os modos da natureza material e, ao mesmo tempo, é o mestre da natureza material. Por isso é que a fé é necessária. E a fé, ela fica forte também com o entendimento das Escrituras. A Escritura é tão clara e lógica que o intelecto ficando firmemente estabelecido ali, a fé também fica forte. Porque te dá resposta para tudo. Você vê os livros de São Prabhupada, explica tudo. O Gita, não tem nada mais lógico que isso. Então a fé fica forte, mesmo sem ver Deus. Se a pessoa for um pouco intuitiva, ela percebe que deve haver um Criador. Como que Sol todo dia, na mesma hora, a Lua roda, mesma velocidade, fazendo os dias, meses e anos. Então, através da matemática, é impossível não ter um controlador nisso tudo. Se a pessoa tem essa fé e pratica Bhakti, aí depois ela tem a experiência de Deus direto. Esse é o processo. Tem que, né? Igual para fazer uma experiência química, ela vai ter que estudar, vai ter que depois fazer a experiência para ver o resultado. Bhakti é a mesma coisa. Primeiro ela vai ter que acreditar naquilo, ter a base filosófica. Depois ela vai ter que fazer a prática. E aí ela vai ter a experiência. Ela vai experimentar aquilo. Esse é o processo para experimentar Deus ou ver Deus face a face. Pergunta aí. João 16. Alguém quiser ler aí? O Baradev, só te interrompendo.
Aqui a minha pergunta fica no. Ele fala lá nas últimas linhas, ele fala do nosso sentido estar materialmente contaminado. Né? A gente vive no mundo material. Né? Aí como que a gente poderia trabalhar dessa descontaminação do sentido? É isso. Aí que entra a prática de Bhakti. Não tem, não precisa nem nada separado disso. É a prática mesmo da devoção que faz. Mesmo não Qualquer. sendo inserido no mundo material, né? Que a gente É, está no mundo. Tá. não tem. É, a prática da devoção é que resolve isso tudo. Se tentar separado disso é impossível. Tipo, sem praticar Bhakti, só sabendo e tal, não, vou tentar isso mecanicamente, se acontecer isso, vou tentar isso e tal, igual o psicólogo faz, e autoajuda, é impossível conseguir. Então é a prática de Bhakti mesmo que vai fazer isso, no sentido de ser purificado. Aí como que purifica os sentidos? Cozinhando para Deus, oferecendo a comida, comendo ela depois, usando a língua para falar sobre eles, o ouvido para escutar sobre ele. Assim vai purificando os sentidos, a mente, o intelecto, lendo as escrituras. Só existe esse processo, recitando o nome, fazendo orações. Esse é o processo de Bhakti. E fazendo isso, não precisa de nada separado. Não precisa preocupar com nada, fazer nada separado. E tentar oferecer o alimento permitido, não usar nada, né? De intoxicação, jogo de azar, essas coisas. E ir fazendo isso. Aí, gradualmente, os sentidos vão sendo descontaminados. É só isso mesmo. Leva um tempo, mas é esse o processo. No mundo material é que isso é possível. O Gita é para o mundo material mesmo. É justamente para a gente que está aqui. É possível. Deve haver essa prática estrita, né? Disciplinada, todo dia, buscando realmente, interiorizando. Fazendo isso, se a pessoa for sincera, vai conseguir. E ter paciência também. Verso 16. Bahir antascha bhutanam acharam charameva cha sukshmatva tadavigyayam durastham chantike chatat. Tradução. A verdade suprema existe fora e dentro de todos os seres vivos, móveis e inertes, porque é sutil, está além do poder visual ou cognitivo dos sentidos materiais. Embora muitíssimo longe, também está perto de todos. Significado. Na literatura védica, compreendemos que Narayana, a pessoa suprema, reside tanto fora quanto dentro de cada entidade viva. Ele está presente nos mundos espiritual e material. Muito embora ele esteja muitíssimo longe, ele está perto de nós. Essas afirmações são da literatura védica. E porque ele está sempre sentindo bem-aventurança transcendental, não podemos compreender como ele está utilizando sua opulência plena. Não podemos ver ou compreender com estes sentidos materiais. Por isso, na linguagem védica, se diz que, para compreendê-lo, não nos podemos valer de nossos sentidos e mente materiais. Mas aquele que purificou sua mente e seus sentidos através da prática da consciência de Krishna em serviço devocional, pode vê-lo o tempo todo.
Confirma-se no Brahma Samhita que o devoto que desenvolveu amor pelo Deus Supremo pode vê-lo sempre, sem interrupção. Confirma-se no Bhagavad Gita que ele pode ser visto e compreendido apenas por meio do serviço devocional, Bhakti. Falou isso aí. Só pode ser visto por meio do serviço devocional, não tem outra maneira. Eu não preciso fazer esforço para ver ele, nada disso. O olho material não pode ver Deus, o negócio é praticar humilde na terra, no material, e ir recitando o nome, o humor de oração, para que ele queira ver a gente. A verdade é essa. Para que ele queira descender até a gente. Se a gente é humilde e honesto, ele vai querer vir. Não é a gente que vai, ele não tem poder para isso. Ele é transcendental, o nosso olho é material, o corpo dele é transcendental, a morada dele é transcendental. A gente está aqui na Terra, como que vai ver ele? Não tem jeito. A gente tem que ser humilde, bastante humilde, saber que a gente é igual a todo mundo, alma condicionada, nascendo e morrendo milhares e milhares de vezes. Não deve pensar, agora estou estudando os Vedas, estou cantando Mahamanta, sou melhor que os outros, não. Se vier esse pensamento, está indo no lugar errado. O caminho está errado. A gente deve sentir mais humilde cada vez mais. Cada vez mais pior, sentir pior. Aí a gente está no caminho certo. Por aí a gente pode saber se a gente está no caminho certo ou errado. Se a gente começa a sentir pior do que os outros ou melhor do que os outros. Sentir pior, esse é o caminho, tá certo. Parece meio estranho, mas é isso mesmo. Parece estranho, mas é isso. Humildade significa isso, sentir caído e sem força para nada. Quanto mais pratica, mais isso vem. E aí a gente sabe que esse caminho é o certo. Aí Deus vai ver essa atitude, vai querer ver a gente, puxar a gente, atraído por esse humor de rendição e humildade. Se a gente pensar agora, eu li os Vedas, eu sei muito. Agora eu estou cantando Hare Krishna, eu estou muito bom devoto, então como que Deus vai vir? Com certeza ele não vai vir. Então, por isso é que a gente deve ver, tentar apreciar o ambiente sempre de qualidade, principalmente daqueles que praticam a vida religiosa ou espiritual, seja ela qual for. A gente se sente inferior. Sentindo inferior, a gente está no caminho de Bhakti. E aí, se Deus quiser mostrar ou conectar, fazer a gente perceber ele por comando dele ou vontade dele, ele faz, de acordo com essa atitude nossa. Mas essa atitude atrai a misericórdia, isso é fato. A gente deve tentar isso. Diz que nossos kirtans, vocês não entendem, talvez não entendem a oração que a gente faz antes da aula, mas todas é nesse sentido. A gente já começa com Om Ajnana Timirandhasya. Ó, Gurudev, meu mestre, eu estava afundado na escuridão da ignorância. Já começa assim. É a realidade. Depois fala, Mukhan karoti vachalam pangulanghate girim. Pela sua misericórdia, um aleijado pode cruzar montanhas. Ou seja, alguém aleijado igual eu
não consegue caminhar nada. Mas se você me der a sua graça, tudo é possível. Esse é o humor de avanço espiritual, a gente deve entender. É difícil entender, não falta de tradição, muito mais fácil um cristão católico entender. Se a gente quer avançar no Vaishnavismo, é esse humor que vai vir. A gente deve aprender a tradução das orações, é importante. Porque é esse humor que deve entrar. Sem saber o significado da oração, não vai entrar. A gente sabendo as orações, a gente ora para que esse sentimento venha. E com esse sentimento a gente pode progredir. Todas as orações é nesse sentido. Ó Cristo, eu sou mais baixo. Ó Cristo, sou mais caído. Você é amigo dos caídos, então por favor me levanta. Todas as orações nossas é nesse sentido. Não é sentido, agora eu estou cantando Hare Krishna, eu sou demais. Agora eu parei de comer carne, eu sou o melhor de todos. Nada disso. Isso é orgulho no plano material. Ou seja, é igual alguém que tem alguma beleza física e é modelo ou faz alguma coisa e acha que é melhor que os outros. Mesma coisa. Não tem nada espiritual aí. Então, realmente espiritual é isso. É sentir uma alma que está nesse mundo sem esperança em coisas materiais, já entendeu o que é o mundo material, e é insignificante por conta própria, a gente não pode nada, nossa mente é incontrolável, sofrimento é contínuo, a morte, nascimento, doença, velhice e morte é contínuo. E sem Deus a gente não pode fazer nada. Como que a gente vai sair daqui? Como que vai ser feliz aqui? Como que a mente vai controlar, o sentido vai controlar sem a misericórdia dele? Isso é fato. É impossível. Então, se a gente realmente sabe disso, esse sentimento vem. E aí a gente pode orar dessa forma. Aí, através dessa oração, pode vir a misericórdia, se ele quiser. E aí sim a gente pode progredir nesse caminho. Por isso é que não é todo mundo que quer entrar nele, exige esse tipo. Exige esse tipo de atitude. Exige isso. Sair do mundo material, eu sou isso, eu sou aquilo, e se render a Deus significa isso. Na verdade, a gente não é nada. Pode conseguir o que quiser no mundo material. Daqui a pouco a morte vai chegar, quem quer o quê naquela hora? Pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, naquela hora vai ser o quê? Nada. Miserável, chorando por nada. Essa é a realidade nossa também. Não vai ser nada, a gente é insignificante. A gente morrer hoje aqui, talvez quantas pessoas vão ficar sabendo? Quantas vão dar falta? Nenhum, praticamente. Ou seja, a gente é insignificante. Mas com essa atitude, a gente pode se tornar significante para Deus. Isso é a fortuna. É a fortuna da vida de qualquer alma, é essa, só essa. Isso que a gente tem que almejar, mais nada. Se Deus vê isso na gente, Ele pode conceder essa misericórdia, nossa vida pode ser exitosa. Então, a gente deve orar com o coração todo aos pés de lótus dele, por intercessão dos santos. Não direto, mas com intercessão dos santos que viveram isso. A gente chora aos pés de lótus de Deus, entendendo isso. Como que o mais bondoso e afetuoso não vai conceder a graça dele? O coração dele é o mais doce. Impossível. Não depende da gente, esse tipo de atitude. Chutar para longe todo o orgulho e se render aos pés de lótus dele. E com a graça dele, Pangulangayate Girim, o aleijado pode cruzar montanhas. Mukan Karoti Vachalam, aquele que não sabe falar A, B e C pode se tornar um leitor eloquente das Escrituras. Um tolo número 1. Pela misericórdia dele. Tudo pode acontecer. Quantas histórias tem na Bíblia, nos Vedas,
no Alcorão, no Torá, de pessoas totalmente insignificantes se tornaram gloriosas pela misericórdia de si. E o que não falta é história. Elas eram igual a gente, não acha que era muito bom antes, não. Vocês verem a biografia, lerem a biografia dele, vocês vão ver. Saulo, por exemplo. Ele não só brigava, não, ele espancava os cristãos até a morte. Simplesmente isso, ele espancava até a morte os cristãos. Olha o que ele virou, pela graça de cima. Então, não acha que eles foram de outro mundo, não. Eles eram igual a gente, mas tiveram essa atitude humilde. Esse foi o ponto. Então, se a gente esforça nesse caminho, pode saber que a graça vai vir, a vida vai ser exitosa. Mas tem que esforçar nesse caminho. O impossível pode se tornar possível. Alguém aí antes de cantar? Eu estava lembrando ontem aquele matemático indiano, é o Ramanujan. Não sei se você conhece a história dele, que ele falava que ele não sabia nada de matemática, ele foi capaz de criar teorias que os doutores lá de Cambridge, lá da Inglaterra, ficavam admirados, né? E ele sofria muita perseguição por isso. E ele mesmo confessou que ele recebia visões da deusa da família dele, né? Pois é, Uma história bacana de ver. Eu vi o filme e eu fiquei admirado, porque eu não conhecia a história dele. pois é. Ele é Uma pessoa que não famoso. tinha conhecimento nenhum de matemática, ele fez umas teorias que desafiava os catedráticos lá da universidade. Pois é. Isso os versos dos Vedas falam, você vê com esse exemplo, pode ver que é real. Não é que está nas escrituras, que ninguém pode vivenciar, não. A gente pode vivenciar isso. Qualquer um pode vivenciar isso através desse nível de rendição e esse sentimento de humildade. Isso é real. Existem milhares de histórias assim. Milhares e milhares de histórias. A gente já contou aqui algumas. Então, Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunavadi Vastatari Pracharine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Sarasvati Devi, Pracharine Gauravani Nirvishesha Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschataya Deshatarine. Namo
Radhikai Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana iti namine. Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada,
Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Jaya Prabhupada. Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Jai Gaur Haribo, 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 Nitai Haribo. Gaura Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Nitai Gaura Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gaur Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandharika Giridhar Shri Radha Vinod Bihar Jai Shri Guru Pad Padma Vishnu Pashma Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Rupanu Guru Vahid Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Jai. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Shri Jai. Todos Nós Devotos Unidos Ki Jai Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Haribo, Haribo. boa noite a Valeu. todos. Haribo, Obrigado, Prabhu, Haribo. boa noite. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau.